Questão 2, enunciado. O vereador Maurício Bittar, com o objetivo de cumprir promessa de campanha no município de Destino Feliz, encaminha à Câmara de Vereadores projeto de lei de sua autoria, em que prevê a extinção dos créditos tributários de IPTU inscritos em dívida ativa até 31 de dezembro de 2017 por meio da compensação de precatórios e por meio da dação em pagamento de bens móveis ou imóveis, precedidos de avaliação pela própria Fazenda Pública Municipal, tendo por base o conceito de tributo, artigo 3º do CTN, e as hipóteses de extinção do crédito tributário, artigo 156 do CTN, examine justificadamente a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do projeto de lei à luz do último posicionamento do Supremo Tribunal Federal. O vereador pretende, então, por meio de um projeto de lei de sua autoria, extinguir créditos tributários por meio da compensação de precatórios e por meio da dação em pagamento de bens móveis ou imóveis. Dação em pagamento é forma indireta de extinção de uma obrigação que tem previsão no Código Civil brasileiro. É a hipótese em que o credor aceita extinguir uma obrigação por meio da entrega de uma coisa móvel ou imóvel diferente da inicialmente pactuada. No direito civil, não há nenhum problema em se admitir a dação em pagamento, até porque os princípios que regem as relações negociais são diferentes dos princípios que regem as relações de direito público. Na hipótese, portanto, de crédito tributário, onde a Fazenda Pública figura como credora, a princípio, a extinção se dá por meio do pagamento em dinheiro, até mesmo pela lógica do conceito de tributo que está inserido no artigo 3º do CTN. Não existia previsão no ordenamento jurídico brasileiro da dação em pagamento como meio de extinção do crédito tributário. A Lei Complementar número 104, de 10 de janeiro de 2001, acrescentou o inciso 11 ao artigo 156 do CTN, admitindo a extinção do crédito tributário por meio da dação em pagamento de bens imóveis, nos termos que seriam regulamentados pelo próprio ente federativo. Ocorre que a Constituição da República, lá no artigo 146, inciso 3, a linha B, dispõe que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de direito tributário, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Com base nessas informações, nós já temos condições de analisar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do projeto de lei do vereador Maurício Bittar. Observe, vamos analisar primeiramente a questão que envolve a dação em pagamento de bens móveis ou imóveis. O Supremo Tribunal Federal, esse é o último posicionamento que nos interessa, no julgamento da ADI 1917, em 26 de abril de 2007, declarou inconstitucional lei do Distrito Federal que previa a extinção do crédito tributário por meio da dação de pagamento de bens móveis, sob o argumento de ofensa ao princípio da licitação, que está previsto no artigo 37, inciso 21 da Constituição. Vale frisar, porém, que o STF já se posicionou de forma diferente. Por exemplo, em 18 de dezembro de 1998, no julgamento da cautelar dessa ADI 1917, o STF ele considerou inconstitucional lei do Distrito Federal com esse teor, o idêntico teor do enunciado, qual seja, dação em pagamento de bens móveis ou mesmo imóveis, por entender que havia reserva de lei complementar para tratar da extinção do crédito tributário. Então, no julgamento da cautelar da ADI 1917, o Supremo entendeu que era inconstitucional lei estadual, lei municipal ou mesmo lei federal ordinária tratar desse tema, dação em pagamento de bens móveis ou imóveis para extinção de crédito tributário, uma vez que o artigo 146, inciso 3, a linha B da Constituição da República determina que essa matéria está reservada à disciplina por meio de lei complementar. 2 anos depois, em 7 de novembro de 2002, na verdade 4 anos depois, no julgamento da ADI 2405, o STF, mudando completamente o posicionamento, entendeu constitucional lei gaúcha, que admitia a extinção do crédito tributário por meio da dação em pagamento de bens móveis ou imóveis. O raciocínio da Corte foi o seguinte: se o ente federativo, que é o titular do crédito, pode até mesmo remitir, anistiar créditos tributários, com maior razão, poderia admitir a extinção por meio de dação em pagamento. Ou seja, o próprio titular do crédito, no caso a Fazenda Pública Estadual, a Fazenda Pública Municipal, poderia admitir a extinção do crédito recebendo um objeto móvel ou imóvel,
para a extinção do correspondente crédito tributário. Só que esse posicionamento, de 2002, ele foi modificado novamente no julgamento do mérito da DI 1917, em 26 de abril de 2007, conforme vimos. De forma que, atualmente, o posicionamento do Supremo é o de que não se admite a extinção de crédito tributário por meio da dação em pagamento de bens móveis. Perceba, é plenamente possível, desde o advento da Lei Complementar 104 de 2001, a extinção de crédito tributário por meio da dação de pagamentos de bens imóveis. O que o STF divergiu a partir do advento desta lei é justamente a possibilidade de extinção do crédito por meio da dação em pagamento de bens móveis. Tá, em relação então à questão da dação, a questão está solucionada. Agora nós temos que analisar a questão aqui no que diz respeito à compensação de precatórios. Precatório é um crédito oriundo de uma sentença condenatória que obriga a Fazenda Pública federal, estadual, distrital ou municipal a pagar alguma coisa em razão, via de regra, do reconhecimento da responsabilidade civil ou em razão do inadimplemento de alguma obrigação de dar, obrigação de pagar. A disciplina constitucional dos precatórios está prevista no artigo 100 da Constituição da República. E o questionamento que se faz é o seguinte: é possível a extinção de crédito tributário por meio da compensação de precatório? Percebam, o artigo 156, inciso 2 do Código Tributário Nacional admite a extinção do crédito tributário por meio da compensação. Ocorre que essa compensação ela não pode ser promovida de ofício pelo próprio contribuinte. É necessário uma lei do respectivo ente que regulamente as hipóteses de compensação, principalmente no que concerne a precatórios. Então, o contribuinte só terá direito a extinguir o crédito por meio da compensação de um crédito imprecatório se houver uma lei que regulamente as hipóteses e as condições e os critérios dessa compensação. Então, nesse sentido, nós podemos admitir que a proposta do vereador Maurício Bittar, do município de Dia Feliz, é plenamente compatível com a Constituição da República e com o Código Tributário Nacional. Então, nesse particular, a proposta dele não ofende a Constituição. No que concerne a possibilidade de extinção do crédito tributário por meio da compensação de precatórios, plenamente possível, não há nenhuma eiva de inconstitucionalidade.